Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Saúdo, meus irmãos, a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, o último do mês de outubro, meditando sobre o livro do profeta Amós. Comigo, Helder, tenhamos os olhos fixos no Senhor. Fixar os olhos no Senhor e abrir bem os ouvidos do coração para receber a mensagem da palavra de Deus. Meditei no podcast passado, na meditação passada, sobre um trecho, aquele conflito do profeta Amós com Amazias, o profeta do rei. E hoje, terminando essa série do livro, um dos versículos do último capítulo para inserir justamente a nossa participação com relação à profecia. Os profetas do Antigo Testamento, no futuro veio Jesus, os apóstolos, a igreja e hoje, nos tempos de hoje, é a nossa vez. Será que participamos das profecias? Será que participamos dessa profecia, dessa vida de profeta de Jesus? A vida de profeta que Jesus tinha, o Senhor Jesus, que foi o profeta do Pai. Então, essa meditação é agora mais eclesial, quer dizer, a vida de profecia relacionado conosco, como católicos, como batizados, vivendo inseridos na igreja, sendo membros do corpo de Cristo, relacionados com a profecia, a vida de profeta que cada um de nós temos. E é através justamente a base, o fundamento da profecia, da vida de profetas na igreja, é justamente o sacramento do batismo. Vou falar um pouco do sacramento do batismo porque ele é a fonte que irriga essa dimensão da vida da igreja. Veja, a igreja nos ensina que é pelo sacramento do batismo que todo cristão batizado possui uma identidade. Possui uma identidade que é única, uma identidade que fica gravada em nós para sempre, uma identidade que é sacerdotal, profética e régia. Então todo mundo que é batizado, que se torna cristão na Igreja Católica, ele recebe pelo sacramento, pela ação do Espírito Santo, o dom da vida divina, essa corresponsabilidade que é justamente participar do sacerdócio de Jesus, a profecia de Jesus e a vida de rei. Então, sacerdote, profeta e rei. Jesus, ele foi sacerdote. Jesus foi profeta e Jesus foi o rei. Então, no texto que vai iluminar isso, primeiro eu vou falar um pouco do último texto do livro do profeta Amós, para fazer a ligação com o texto do Evangelho que fala sobre o batismo, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Mas primeiro o texto de Amós. É o último capítulo do livro de Amós. Amós, capítulo 9, versículo 11. E depois pulo para os versículos seguintes. Diz assim: Naquele dia levantarei a tenda desmoronada de Davi. Repararei as suas brechas. Levantarei as suas ruínas e a reconstruirei como nos dias antigos. Então Deus promete pela boca do profeta uma restauração que virá justamente com a vinda do Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor. No versículo 14 dirá o profeta Amós: Mudarei o destino de meu povo Israel. Eles
o meu povo, reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Cultivarão pomares e comerão os seus frutos. Veja, eu vou mudar o destino do meu povo, porque o povo será reconstruído e renovado. Lembram da palavra que, inclusive, Jesus, nosso Senhor, foi acusado no tempo do julgamento, na paixão. Ele disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 2, 3 dias. Então veja, o Senhor vai reconstruir, mudar o destino do povo. E no último versículo do livro do profeta Amós, eu os plantarei em sua terra e não serão mais arrancados de sua terra, que eu lhes dei, disse o Senhor teu Deus. Então, essa plantar a terra, que vai plantar o povo na sua terra prometida, na terra definitiva, não serão mais arrancados, é justamente o corpo de Cristo. Não tem mais como invasão de nação inimiga nenhuma, não tem mais o inimigo de Deus, o diabo, o demônio e os seus anjos demoníacos arrancar os membros do corpo de Cristo. É claro que quem se perde, a culpa é de quem se perde, quem se deixa arrancar, mas a promessa do Senhor é nos plantar em seu corpo místico, o corpo de Cristo, e implantados no corpo de Cristo, inseridos no corpo de Cristo, agora falar das coisas divinas. O batizado, aquele que recebe a graça do Espírito Santo, ele é incumbido de 3 missões que são distintas entre si, mas são missões que são misteriosamente interligadas pelo ministério que a igreja tem. Um mistério de fé, o ministrar o mistério da fé, quer dizer, sacerdote, profeta e rei. Então, a realidade, as 2 realidades primeiras que recebemos do batismo, que é o fundamento de toda a vida cristã, que é a porta espiritual de vida, como vai dizer no catecismo, é a vitae spiritualis janua, a porta espiritual da vida. É pelo batismo que recebemos a vida divina, a vida de Deus. E nisso vem justamente interligada, incumbindo o cristão, o católico, de uma missão separada, distinta, de sacerdote. Nós todos somos um povo sacerdotal. É o mistério que se revela, inclusive, na própria pessoa de Jesus. Jesus Cristo foi o sacerdote do Pai, porque ele, o sacerdote, que é responsável por oferecer sacrifícios pelos pecados. E o Senhor na cruz ofereceu o seu próprio corpo e sangue em sacrifício para nos salvar, ele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, que é o profeta do Pai, que é o porta-voz do Pai, que falou em nome do Pai. Ele que está relacionado com a vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então ele levava com a sua voz, alertava o povo, o mundo, dos seus pecados. Quantas vezes nosso Senhor nos falou do inferno, da desgraça que é o pecado. Ele que predizia a destruição de Jerusalém. Ele que predisse a própria morte, quando disse: isto é o meu corpo,
isto é o meu sangue. E de fato o corpo e o sangue foram oferecidos. Jesus, que é o Rei, na própria placa está dito, Ele que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Ele que é aquele que é o Rei dos judeus, Jesus Nazarenos, Rex Iudeorum, é o que está na placa da cruz de Cristo. E então, para nós que recebemos o batismo, que fomos mergulhados e recebemos o selo, da iluminação, através deste banho regenerador que ilumina, nós recebemos a missão de profetizar. Mas que mensagem? Essa é a nossa vocação. Essa é uma vocação que a igreja tem de pregar a palavra de Deus, a vontade de Deus. Mas que mensagem devemos pregar? Que mensagem devemos comunicar? Senão o próprio anúncio da salvação, que é o próprio Jesus Cristo. A experiência de quem profetiza e fala da verdade vem da própria raiz de ser filho de Deus, membro de Cristo e templo do Espírito Santo. Então, entre nós, ainda é assim até hoje. Deus continua falando ao seu povo. Deus continua chamando cada pessoa, cada batizado, cada irmão para profetizar no mundo. Nós que devemos escutar com fé a palavra de Deus para falar da palavra de Deus. Nós que devemos na oração nos abrir a seu apelo. O Senhor nos envia. O Senhor fala para nos enviar. Nós que devemos estar atentos ao que o Senhor fala no nosso coração. O profeta só irá falar se primeiro ele tiver a experiência na vida, no coração, na vida de oração, o que ouviu do Senhor. Não é uma propaganda, é uma experiência. João Batista passou a vida madura dele no deserto e depois iniciou a palavra de Deus. Iniciou a pregação da palavra e falava uma palavra da verdade, uma palavra de fogo, porque o coração ardia demais de amor por Deus. O batismo, o sacramento da crisma, nos faz participar da missão de Cristo de anunciar o reino de Deus. Falar e levar luz, como dizia São Francisco de Assis. Falar e levar paz nas tensões. Falar e levar esperança. Falar e levar vida diante da morte. Então somos um povo de profetas. Somos um povo de sacerdotes, profetas e reis. Oferecemos o sacrifício da Eucaristia, falamos em nome de Cristo e nós servimos ao mundo. Somos sal e luz, sal da terra e luz do mundo, porque esse é o nosso serviço. Jesus, Ele que é o nosso Rei. Nós somos os fiéis, nós que somos incorporados ao Cristo pelo batismo. Nós não devemos nos calar diante da pressão do mal do mundo. O silêncio, a omissão acarretam em culpa. Esconder a palavra, sufocar a palavra nos acarretará em culpa. Isso não é missão do profeta, ficar em silêncio. Então, fazer o exame de consciência de quantas oportunidades tivemos na vida de falar das coisas de Deus e não falamos. Temos que falar em nome de Cristo. Temos que anunciar a vontade de Deus. Não podemos ser cristãos cansados, omissos, comodistas, covardes. Não, se somos pais, devemos anunciar aos filhos. Se somos sacerdotes, devemos anunciar a verdade ao povo. Se somos esposos, devemos anunciar a verdade aos esposos.
rezar juntos, caminhar juntos, falar da verdade e pregar o Evangelho. O que nós devemos comunicar ao mundo? Devemos comunicar o testemunho, que é o sonho de Deus para toda a humanidade, que é o amor de Cristo Jesus pelo Pai. O reino de Deus, o conteúdo da nossa fé, o amor do Filho de Deus pelo Pai. Devemos testemunhar com a palavra, com a vida, com o compromisso. Que o Senhor, pela ação do Espírito Santo, que nos deu nova vida, o Senhor que nos deu a luz no batismo, que pelo Espírito Santo que nós recebemos, aquela veste, aquela unção, aquela graça, pelo aquele banho regenerador, possa nos iluminar, nos dar força, nos dar vida para anunciar com coragem, com destemor, com amor, com profetismo, a santa palavra de Deus. Que nos próximos encontros podemos sempre meditar na palavra de Deus. Vamos meditar, meus irmãos, né? Não nos esqueçamos que só podemos falar daquilo que vimos e ouvimos, como vai dizer São João. O que vimos, o que ouvimos, é isso que nós pregamos. Então é consultando a palavra de Deus, em comunhão com a igreja, na vida de oração, que vamos encher o coração dessa santa palavra e com toda certeza o coração vai arder. E aí sim, vamos estar prontos para anunciar e sermos profetas. Que os santos profetas de Deus que estão no céu intercedam por nós, para que sejamos todos nós intrépidos, sem covardia, corajosos anunciadores da verdade, que é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Até o próximo encontro, se Deus quiser, nos próximos podcasts, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus vos abençoe e vos guarde, que possa nos livrar do mal no combate e nos conduzir todos à vida eterna. Amém.